Continuação aqui, as mentiras do Tiago Dutra. Já citamos Santo Irineu, já citamos a visão que Santo Irineu acha sobre a Virgem Maria. Totalmente ao contrário desses protestantes, né? Só de ele comparar a Maria com uma nova Arca da Aliança e Maria nova Eva já cai por terra qualquer assunto, cara. Qualquer difamação com a Theotokos, né? A Shekaritomene, toda santa, toda pura, toda imaculada, sempre virgem. Tem como, cara. Faz tempo que eu não faço vídeo do professor Leandro Quadro, né? E ele não cria em redenção preventiva, como foi demonstrado em 428, né? Então essa ideia de que Irineu pode ser usado para defender a Imaculada Conceição... Traz fala de Santo Irineu falando da Virgem Maria, cara. É completamente furada. Embora exista uma passagem contra as heresias, que eles dizem com isso que ele estava falando que Maria era pura, né? Maria era pura no sentido de não ter pecado, tal coisa. Mas vamos ver que passagem é essa e vamos ver o que é que realmente ele quis dizer quando falou isso. Vamos lá. Eis aqui a passagem contra as heresias, 4:33:1. Novamente, há aqueles que dizem, ele é um homem, e quem o conhecerá? E eu vim a profetiza, e ela deu à luz um filho, e seu nome é chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Poderoso. E aqueles deles que o proclamaram como Emanuel, nascido da Virgem, exibiram a união da palavra de Deus com sua própria obra. Então, o que você está apresentando aí, você acredita nisso? Você acredita que você está lendo? Então você está a ponto de fazer sua primeira comunhão. Olha o que Santo Irineu está falando, cara. Declarando que a palavra deveria se tornar carne. E o Filho de Deus, o Filho do homem, o puro, abrindo puramente aquele ventre puro que regenera os homens para Deus. E não, vou ter que ler isso aqui, cara. Misericórdia, pô. Ó. Novamente, ó, você pode perceber, cara, ele pega o texto, pedaço de falas, você pode até ver, ó, de pais da igreja. Mas você concorda com o que você está falando? Olha só. Olha a fala de Santo Irineu de Leão, cara. Contra as heresias, os hereges, né? Ó, novamente, aqueles que dizem, ó, os hereges, né? Ele é um homem, e quem o conhecerá? E eu vim a profetiza Ana ali, certo? Tá falando lá em João 2, lá em Lucas 2 ali, etc. E ela deu à luz um filho, e seu nome é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso. É aqueles deles que o proclamam como Emanuel, nascido da Virgem, exibiram a união da palavra de Deus. Olha só, cara, com sua própria obra. Cara, você é louco, meu Deus do céu, pô. Aqui, ó. Santo Irineu de Leão, em sua obra, Adversos hereges contra heresias. 1885, ó. Não, 1085, eu não tô com... Não, 185 ADC, ó. Olha só. Defende a Virgem Maria como nova Eva, fundamental para a teologia da encarnação contra os gnósticos. Ele ensina que, enquanto a Eva desobedeceu, Maria obedeceu, tornando-se causa de salvação e advogada da humanidade, revertendo a desobediência do Éden através de sua fé. Olha só. Pontos principais de Irineu sobre Maria: nova Eva e obediência. Irineu contrapõe a desobediência de Eva e a obediência de Maria.
Assim, de Maria, o anjo desfez o nó da desobediência, que a primeira virgem, Eva, amarrou, anulando a queda com sua obediência. Olha só, cara. Momento nenhum Santo Irineu está negando, cara. Pelo contrário. Mas um pai prominente escrevendo ali contra as heresias, dizendo que Maria é a nova Eva, usando essa analogia, usando prefigurações do Velho Testamento, etc., para provar que ela é toda imaculada. Santa. A Arca da Aliança é o quê? Presença de Deus. Quando a Arca da Aliança passava, milagres e prodígios aconteciam. A Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Beredom, a família foi abençoada. Maria ali, a nova Arca, ficou 3 meses na casa de Santa Isabel, foi abençoada. Davi dançava diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi colocada no templo, no lugar mais santo, cara. Não tem o sacerdote, para entrar ali no templo, ele tinha que se purificar todinho para entrar ali na presença da Arca da Aliança. Eu não sei se passou algum pernilongo aí, cara. Esse pernilongo é chato. Esse verão aqui, onde eu moro aqui, é só mato. Mas se passou aí, peço desculpa aí, porque eu não vou voltar o vídeo, cara. Que é difícil fazer esse vídeo, tem pouco tempo, daqui a pouco tem que trabalhar, e etc. Aqui, ó. Maria, mãe da nova criação. Ó. Irineu destaca a pureza de Maria. Esse é o papel único, chamado a de virgem obediente e serva de Deus, ó. Tem como, cara. O que ele pode usar qualquer coisa aí que ele vai ser refutado, cara. Bíblia vai ser refutado. Patrística vai ser refutado. Dogmas, cursírios vai ser refutado. Que Cristo disse. Não. João disse. Muitos milagres que Cristo fez não estão aqui. Cabe o magistério. Mas eu só creio na... Esses protestantes, ele fala, eu só creio na Escritura. Vamos ver mesmo se é isso mesmo. Ó. Você pega João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho. Quem? São João. Essas coisas eu escrevo. E sabemos que digam de fé. Esse é o testemunho. Jesus 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter esses livros que deveria escrever. Deveria escrever. Ó. Então, cara, se você for pegar realmente, cara, desde o nascimento, desde o ventre da Virgem Maria, tal, etc. Cara, Cristo fez muita coisa, cara. Está fazendo até hoje. Tiago Dutra, pelo amor de Deus, vamos fazer sua primeira comunhão, cara. Os homens para Deus e que ele mesmo tornou puro, e tendo se tornado isto que nós também somos, ele, no entanto, é o Deus poderoso e possui uma geração que não pode ser explicada. Quando está dizendo aqui, né, o ventre, aquele ventre puro, né, será que ele está falando que Maria é imaculada com relação a isso? Se ele está falando o ventre é puro, é o que então, meu querido? Um ventre que não foi tocado, um ventre que não foi manchado, um ventre que não passou nenhum outro homem. Por isso que Maria não teve outro filho, porque não tem nenhum ser humano na face da terra digno de passar por esse ventre, onde passou o Deus vivo. Onde morou o Deus vivo? Ezequiel 44, 2. Vamos ver os comentários dos estudiosos a esse respeito, vamos entender. O padre José Antônio de Aldama, na sua obra Maria na... Os estudiosos não são santos. Comentário dos os estudiosos. Que estudiosos? Protestantes? Tá aqui, Maria... tá em inglês, cara. Eu não sei ler inglês. A crítica dos séculos 1 e 2 diz: nem é esse o pensamento de Santo Irineu. A única coisa que afirma é que Jesus tirou da Virgem uma carne semelhante à carne de Adão. Essa semelhança não está na condição ou estado moral dessa carne, mas em sua realidade física. Não na... Adão era como? Antes do pecado? Imaculado. O Adão era como? Perfeito.
sem mancha, sem ruga. Dá um pause aqui, espera um minuto. Por isso, voltando aqui, por isso que, ó, Eva era imaculado, sem mancha, e Adão era imaculado após o pecado, certo? Olha só. Cristo é o novo Adão, Maria a nova Eva. Então, como Eva era imaculada e Adão era imaculado, ambos são imaculados, ambos são preservados. Ele está catando aqui os estudiosos, tal, etc. Estado moral. Vamos ver aqui o negócio? Mas em sua realidade física, não na os estudiosos a esse respeito. Vamos entender. O padre José Antônio de Aldama. Padre José Antônio de Aldama. Padre José Antônio de Aldamas. Na sua obra Maria na Patrística dos séculos 1 e 2 diz: nem é. Vamos ver aqui, eu não vou esticar muito que já está 11 minutos. Olha só. Meu xará, José, né? Ó, não há evidência de que Padre José Antônio de Aldama, S.J., um conhecido mariologista jesuíta, tenha negado a virgindade perpétua de Maria. Olha só como ele se contradiz, cara. Muito interessante isso aqui, ó. Pelo contrário, os documentos indicam que ele era um defensor da doutrina católica tradicional. Esses protestantes, vou salvar aqui porque eu vou escrever tudo isso aqui, cara. Fazer aquele arquivo monstro. Ó, pelo contrário, os documentos indicam que ele era um defensor da doutrina católica tradicional, defesa da mariologia tradicional. Ó. O padre José de Aldama é citado em estudos teológicos como autor que discorre sobre a sinfonia maravilhosa da Conceição Imaculada, a maternidade divina, a virgindade perpétua é a assunção corporal, ó, o dogma. Ó. A virgindade perpétua, virgem antes, durante e depois do parto, é um dogma de fé da Igreja Católica. E Aldama, em sua obra Maria e a Teologia, aborda Maria como sempre virgem. Cara, meu Deus do céu, cara. Portanto, a afirmação de que ele negou tal, o dogma contrário, etc, tal que o Diago está falando, que é totalmente uma farsa, cara. Olha só. Maria e a Teologia, ó. Que é escrito dele, ó. Eu não vou ler porque não tenho tempo. Ó, Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o mesmo santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35, cara. Olha o tanto de escrito que ele tem, ó. É só. Claro que o Thiago Dutra vai catar uma coisa que agrega a ele, claro, né?
Tô citando aqui, olha só o que ele citou. Agora vamos ver a visão do Tiago Dutra a respeito desse estudioso mariológico, né? Dos séculos I e II diz: nem é esse o pensamento de Santo Irineu. A única coisa que afirma é que Jesus tirou da Virgem uma carne semelhante à carne de Adão. Essa semelhança não está na condição ou estado moral dessa carne, mas sim, semelhante à carne de Adão, antes, após do pecado, antes de ter transgredido, antes de ter feito a cagada. Claro que Deus tirou a semelhança à carne de Adão, porque ele é o novo Adão. E Maria, a nova Eva, antes da queda. Realidade física, não na natureza inocente, mas na natureza humana. Por isso ela é assegurada no texto justamente pelo fato de que a Virgem descende de Adão, não por nenhuma outra qualidade de ordem moral. Imaculada Conceição e Irineu já foi pro ralo aqui, mas que nessas palavras a pureza de Maria sublinhada, a sua relação com a pureza de Jesus é clara, mas que a pureza da mãe se estenda até o primeiro momento da sua existência é muito duvidosa. Tudo depende, em última análise, do exemplo do significado do parágrafo final. Olha só, mostrei o tanto de escrito que esse doutor tem, estudioso aqui, sobre o assunto. Olha só que ele apresenta aqui, ó. Versículo fechado, versículo sincronizado. Olha só, enquanto tem um arsenal, ó. Dá até para baixar aqui, ó. Teologia de Maria e a Imaculada Conceição, ó. Olha só. Olha o tanto desse doutor, ó. Olha só. Só pra gente perceber o que é malícia desses doutores. Vamos ver aqui, ó. Pelo contrário, o padre José Antônio de Almeida, em 1903 e 1980, foi um dos maiores defensores e especialista no dogma da virgindade perpétua de Maria no século XX. Acho que XX é 20. Olha só, Tiago Dutra, você está usando um estudioso, um defensor do dogma. Aqui já vai cair por terra toda essa mentira. Como renomado mariológico, jesuíta e professor da Faculdade de Teologia de Granada ao Dama, dedicou grande parte de sua obra a fundamento essa doutrina. Vou salvar aqui porque eu vou copiar tudo, cara. Olha só. Defesa da patrística. Em sua obra Fundamental Maria na Patrística do século I e século II, ele analisa as fontes mais primitivas do cristianismo para provar que a crença na virgindade de Maria antes, durante e depois do parto já estava presente desde o início da igreja. Olha só. Estou citando o que o Tiago Dutra está citando. Olha só. Ele está falando desde o primeiro século até o segundo século, já tinha evidência específica que nós temos hoje, o amor pela Virgem Maria. Ó, na patrística, século I, século II. Vigor Materno, em um seu livro, Vigor Mater, Estudo de Teologia Patrística, ele reforça a harmonia entre a maternidade real de Maria e a sua integridade virginal, fidelidade ao magistério. Ele cita como um teólogo que abriu extrema importância ao magistério da igreja e a equilíbrio entre a teologia positiva e especulativa para proteger o dogma mariano. Nossa, cara, tem muita coisa aqui, cara. Não vou necessitar mais que não vale nem a pena. Vamos ver outra aqui. Olha o excesso que você tem na mão, cara. Ó, resumo. José Antônio Aldama
fui professor lá na Faculdade de Teologia de Granada durante a grande parte do século XX. Uno da loja, não sei ler isso aqui. Olha só. Que não me interessa. Eu ia traduzir aqui para ver, mas... Então, o que a gente vamos entender? Tá cuspindo, cara. Porque Satanás é uma coisa que ele só sabe fazer, pô. Apocalipse 12, 17, vê uma rincha, perseguição. Apocalipse 12, 4, Satanás deteve diante da mulher. E o verbo no seu ventre. E Apocalipse 12, 15, olha só. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazer submergir. O que é esse rio? Insulto. Porque Satanás foi repreendido, ele deteve diante da mulher. Como o Tiago disse, se Maria é pecadora, por que Satanás deteve diante da mulher? Porque o verbo estava no seu ventre. Por que Satanás tem uma rincha contra a mulher? Por que Satanás deu asa ali, as duas feras ali, a besta, deu boca para difamar os habitantes do céu, o nome de Deus, os tabernáculos? Simples entender isso, pô. Apocalipse vai degustando, cara. Você vai vendo aqui a rincha, Maria Nova Arca da Aliança, Apocalipse 11, 19, Apocalipse 12, 1, a mulher vestida de sol, estava grávida, estava angústia de dar à luz, dor de parto, que é um martírio dos cristãos, a igreja ali perseguida e tal, etc. Piriri para lá, ó. Apocalipse 12, 4, varria com sua cauda a terça parte da estrela do céu e atirou a terra. Esse dragão deteve diante da mulher que está para dar à luz, a fim de quando ela deverasse a luz, devorasse o filho, cara. Ponto final. Acabou, cara. Santo Irineu, padre José Antônio de Almeida, tá falando totalmente ao contrário do que o Tiago Dutra está apresentando para o seu público. Que ódio pela Virgem Maria, cara. Só de ela conceber o verbo, cara, já deveria ser amada, já deveria ser venerada, lembrada. Pois toda geração proclamando bem-aventurado, Lucas 1,48, cara. Só de ela trazer o Salvador, cara. Que as mulheres, Maria ela é prefigurada desde de Gênesis até Apocalipse, na Sara, na Rebeca, na Judite, na profetisa Débora, e por aí vai, cara, até chegar no verdadeiro modelo perfeição Maria, a mais luminosa, como diz o catecismo. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Que palhaçada, hein, Tiago Dutra? Que heresia, que mentira sem pé sem cabeça. Salve Maria.